Retomando ontem de onde nós paramos, o tema que nós estamos tratando é o credo apostólico, as doutrinas centrais da fé cristã. Eu queria começar lendo o credo, para a gente relembrar, para aqueles que não têm familiaridade com esse documento antigo, e nós vamos continuar de onde nós paramos. Diz o texto: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Ontem nós gastamos um tempinho falando sobre a história desse documento. Eu tentei tratar com vocês aí como esse documento surgiu ou foi originado. Depois me dediquei às duas primeiras palavras desse documento: creio em Deus. Falei um pouquinho que o Evangelho exige que a gente creia, que a gente deposite fé nessa mensagem que chega a nós na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Falei um pouquinho que essa fé tem que ser pública, a gente tem que expor ou confessar publicamente nossa fé, e também que a nossa fé tem que ser confessada, crida em comunidade junto com o povo de Deus. Um ponto que talvez tenha deixado algumas pessoas com alguma dificuldade foi quando eu tentei elaborar que o credo é o nosso óculos para nós interpretarmos a Bíblia. Deixa eu tentar ilustrar, se eu conseguir, esse ponto. Você entra na igreja. Para quem não foi criado na igreja evangélica, lembra de como você chegou à fé. Você talvez tenha sido convidado a ir na igreja, assistir um culto, e lá você escutou uma mensagem evangelística. Talvez aquela mensagem tenha enfatizado alguns pontos. Você é pecador, Cristo morreu por pecadores, Ele entregou sua vida por pecadores, você tem que crer em Jesus Cristo e sua vida precisa mudar. E se você crê em Jesus, você precisa fazer parte de uma igreja visível. Essa é basicamente a mensagem do Evangelho. Ok? O que aconteceu ali? Você creu nessa mensagem. Você confiou nessa mensagem. E uma vez que sua vida tenha sido modificada, transformada por ter depositado fé nessa mensagem, você vai à Bíblia, e aí ao ler a Bíblia, você vai notar que, de um lado, aquilo que você aprendeu naquele momento definidor da sua vida é a verdade. Aquilo está presente no texto sagrado. Só que na medida que você peregrina na sua fé cristã, o seu entendimento começa a se expandir, a sua mente começa a se expandir na medida que você estuda a Sagrada Escritura à luz daquela mensagem que você recebeu. Aqui eu estou sendo um pouco mais formal. Aqui eu não estou tratando puramente da mensagem evangelística que a gente escutou, alguns de vocês escutaram, ao chegarem a Jesus. Eu estou tratando de um documento que lembra o que Calvino disse, que a gente leu ontem, em que cada linha é deduzida da Sagrada Escritura. Pensa no credo como um resumo do que é mais básico na fé cristã. Você aceita esse resumo como verdade, esses temas bíblicos como verdade. Eles vão levar você para a Bíblia. E quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vê que esses temas são verdadeiros e mais você vai gastar tempo para que os seus estudos sobre esse tema sejam ampliados. Ok, creio em Deus. E eu terminei ontem lembrando o primeiro mandamento como um axioma, que nós devemos adorar somente a Deus. A gente não deve ter outros deuses ou servir outros ídolos. Quem é o Deus que nós confessamos? Eu creio em Deus. Se você notou, eu botei uma vírgulazinha. Eu creio em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nome do nosso Deus. O nosso Deus se revelou como Yahvé no Antigo Testamento. Agora, com a revelação final do Novo Testamento, com o fechamento dessa revelação do Novo Testamento, nós aprendemos que nosso Deus, o Deus cristão, o Deus que se dá a nós a Sagrada Escritura, é Pai, Filho e Espírito Santo. Para consolar e ajudar a gente, eu queria ler duas frases aqui. Eu não acrescentei no esboço, mas uma é tirada da Confissão Belga, do artigo 9º da Confissão Belga. Presta atenção o que Guido de Brès, um mártir cristão, escreveu sobre a doutrina da Trindade. E embora essa doutrina ultrapasse o entendimento humano, cremos nela, baseados na palavra,
esperamos gozar de seu pleno conhecimento e fruto no céu. Se você tem dificuldade de aprofundar o estudo sobre a Trindade, você não está sozinho. Mas, de outro lado, se você ama a Deus, o Deus que se revela na Bíblia, você precisa crer com firmeza que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou batista, então tenho que citar um teólogo batista, Millard Erickson. Ele diz: tente explicar a Trindade e vai perder sua mente. Tente negar a Trindade e vai perder sua alma. Ok? Ok. Então, a gente caminha aqui literalmente no fio da navalha. A gente é fiel ao testemunho bíblico, mas a gente reconhece os limites da razão. Vamos continuar então. O que eu quero fazer nessa tarde é pegar os 3 temas principais do credo. Creio no Pai, no Filho, no Espírito. Eu quero resumir o ensino bíblico presente em cada um desses blocos do credo. E eu quero mostrar como é que, uma vez crendo e aderindo firmemente ao credo, ele vai nos ajudar em nossa interpretação da Bíblia. Ok, vamos lá. Primeira parte, creio em Deus. Agora, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quais são os principais ensinos que a gente pode deduzir dessa primeira sessão do credo apostólico? O primeiro, pensando no conjunto todo, é que Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que vem a nós na Sagrada Escritura, é um ser uno e trino. Nosso único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse Deus, diferente das divindades criadas pelo mundo, é um Deus que é infinito e pessoal. Esse Deus, ele é mais vasto do que toda a criação. Mas esse Deus tem prazer em inclinar-se para nós, esse Deus tem prazer em vir a nós. Esse é um primeiro ponto que nós aprendemos quando a gente começa a meditar e elaborar a primeira sessão do credo. Um outro ponto importante aqui, a gente aprende, meditando nessa primeira sessão, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é que por ser o Deus Todo-Poderoso, é que Deus criou todas as coisas do nada e criou a criação como originalmente muito boa. Nota a ordem do credo. Deus Pai é todo-poderoso, um eco, ainda que registrado em grego e depois latim, mas um eco do Senhor, Deus dos exércitos do Antigo Testamento, é porque Deus é todo-poderoso, é que Ele pode criar céus e a terra. Pano de fundo aqui é a controvérsia contra os gnósticos, que entendiam que a criação era essencialmente má, posto que a criação não foi criada pelo Deus vivo, o Deus do Novo Testamento. Havia uma ideia de cisão entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Aqueles que elaboraram o credo no decorrer do tempo entenderam que o único Deus é o Deus que se revela no Antigo e no Novo Testamento. Esse Deus é todo-poderoso e cria tudo do nada. E um ponto importante aqui, a criação foi criada muito boa originalmente. Nós precisamos gostar da criação. Nós somos chamados a interagir com a criação, porque ela foi criada boa, ainda que vendida ao pecado. Aí a gente lembra aqui da frase de Calvino: Deus criou, o que Deus criou é teatro para a glória dele. A criação é o lugar onde refugia a glória de Deus. Como alguém comentando Romanos capítulo 1 sugeriu, o Criador Todo-Poderoso, Pai Criador Todo-Poderoso, ele imprimiu suas digitais na criação. E o surpreendente aqui é que quando nós cremos nesse Deus, Pai, Filho e Espírito, as escamas de pecado saem de nossos olhos e a gente pode ver a glória de Deus refugindo na criação. A gente pode ver a glória de Deus na gradação de verde ao nosso redor, que é lindíssimo e belíssimo. A gente vê esse senso estético e a gente pensa, se isso é bonito, se esse verde, a gente vindo aqui para Águas de Lindóia, vendo esses degradês de paisagem de verde, se isso é belo, o ser que vem a nós é o ser mais belo que há, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito. Um ponto importante aqui, ainda nessa primeira parte, é que curiosamente o homem não entra nessa primeira sessão do credo. O credo simplesmente diz, eu creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Qual é o ponto? O ponto é, Deus tem a primazia, não o ser humano. O ser humano aqui só entra como alvo da graça divina. E a gente vai ver isso na parte final do credo. Aqui, Deus recebe a glória.
E nota, aqui não há nenhuma intenção de explicar como os céus e a terra foram criados. A ênfase é quem? Quem criou? Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o Criador, Ele tem primazia, Ele está no centro, Ele recebe toda a glória, não o ser humano. Tudo gira em torno dele. Como Deus é o Criador, e aqui a gente pode lembrar de Oséias 6,6, quando o profeta lembra que Deus fez um pacto com Adão, e Adão quebrou aquele pacto com o próprio Deus, a gente lembra que nós não somos entregues ao relativismo ético. O Deus Criador entra numa aliança com o gênero humano, e essa aliança implica estatutos e mandamentos. Logo, para nós a ética é revelada. O cristão não é entregue ao sabor do seu próprio coração pecaminoso, seu próprio coração cheio de dúvidas. Deus fala, Deus revela, inclusive no campo da ética e da moral. Ele dá comandos, Ele dá direção para o ser humano. Ok, isso aqui é o que eu chamaria de um nível talvez mais profundo de pressupostos cristãos. Quando nós cremos com firmeza na primeira sessão do credo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esses pressupostos começam a guiar a nossa vida. Eles passam a fazer parte da nossa constituição cristã, do nosso DNA cristão. O que nós encontramos na Bíblia quando chegamos à Escritura, tendo em mente esses ensinos? Primeiro ponto, o cristianismo, a fé cristã é centrada em Deus. Deus está no centro. Deus recebe glória. É Deus que é digno de louvor. E esse Deus é um Deus soberano, paternal e criador. Isso se torna evidente para nós em cada linha da Bíblia. Em cada linha da Bíblia, mesmo no pecado, mesmo na redenção, enquanto se espera a restauração de todas as coisas no final, o que nós começamos a ver do Gênesis ao Apocalipse é que nós cremos em Deus, um Deus que está no centro, mas esse Deus que tem todo o poder, vem a nós como aquele que cria e como que cuida de nós como um Pai celestial. A ideia da paternidade ela é central no Novo Testamento. Há um livro de Joe Bick que eu posso recomendar sobre a doutrina da adoção entre os puritanos. Você pode olhar aquele livro, muita carne para você mastigar. O ponto de alguns puritanos é que a doutrina da paternidade é o grande tema do Novo Testamento. Você já pensou nisso? Nós somos menores do que grãos de areia quando comparados com todas as galáxias. O Deus Pai, Filho e Espírito, o Criador do Universo, Ele nos adota como filhos. Ele nos trata como filhos. Ele nos dá um novo nome. A ira dele foi retirada, sem mérito em nós. E esse é um tema que a gente começa a encontrar na Bíblia e se torna um tema dominante da Bíblia quando nós aderimos com confiança à primeira sessão do credo. Um ponto. Nota que o credo não deixa dúvida sobre quem é esse Deus. 2 vezes, tanto nessa primeira parte como na segunda parte, é dito que o Pai é o Todo-Poderoso. Alguém que nega o fato de Deus ser onipotente, soberano, já abandonou o cristianismo mais básico, mais simples. Segundo ponto, a gente é chamado a apreciar e cuidar da criação. Deus criou a criação. O nosso papel aqui é nos portar como jardineiros de Deus na criação. Ainda que a criação esteja vendida ao pecado, ela geme como quem tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Qual o papel do cristão? Liderar aqueles que não são cristãos em agendas como ecologia, cuidado da criação e por aí vai. Porque a criação foi criada originalmente boa por um Deus que é todo poderoso. Como Schaeffer diz, a prova de que nós entendemos esse ponto é se temos banheiros limpos em nossas igrejas. Se nós cuidamos do nosso espaço. Aí é a prova de que a gente entendeu que nós cremos de fato num Deus que é Criador Todo-Poderoso. Outro ponto. Se o que nós encontramos na Bíblia é a saga de Deus o Pai vindo em Jesus para buscar pecadores, nós lembramos que cristianismo não é religião. Religião é Torre de Babel. E o final da Torre de Babel é confusão. Cristianismo é Deus chamando Abraão. Cristianismo é Deus chamando Jacó. Cristianismo é Deus, ou Cristo chamando
Mateus, é Cristo chamando Pedro e João. Isso é cristianismo. Cristianismo não implica esforço religioso. Cristianismo é Deus vindo a nós e entrando numa relação de amizade, de intimidade, de companheirismo com aqueles que creem somente nele. Isso sem mérito. Um dos meus filmes clássicos é Ben-Hur. Talvez vocês já tenham visto esse filme. É curioso que o personagem principal, ele acaba sendo vendido como escravo, mesmo sendo um príncipe hebreu. Mas não vou estragar o filme para quem não viu, é um clássico. Ele acaba sendo adotado por um general romano. Ele é adotado por mérito. Deus se torna nosso pai por sua graça, não por mérito. Deus, aliás, sendo mais preciso, Deus tem prazer em adotar como filhos os piores pecadores. Cristianismo trata de intimidade, trata de relacionamento. A palavra bíblica aqui é pacto entre pecadores, agora adotados, e Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse ponto é exclusivo da fé cristã. Nem outra religião, nem outro credo tem esse entendimento que o Deus que cria todas as coisas, o onipotente, o soberano, ele se inclina em favor para pecadores, ele trata pecadores com amor e trata pecadores como filhinhos, filhinhos queridos. Quando a gente começa a meditar nesse tema, isso lembra que aqueles que estão ao nosso lado são irmãos e irmãs queridos. Aqueles que estão ao nosso lado não são pessoas ordinárias ou comuns, mas são pessoas que também foram alvo desse amor de Deus, se reconheceram pecadoras. Logo, o orgulho tem que ser expulso de nós. A gente não pode ver as pessoas como superiores a nós mesmos. Antes, a gente vê o nosso irmão ou nossa irmã como alguém acima da gente, alvo do nosso serviço, alvo da nossa bondade, alvo do nosso amor. Por isso nós nos tratamos como irmãos e irmãs, porque nós, como igreja, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por último, em Romanos 12, versos 1 e 2, a gente lembra que se Deus criou todas as coisas, Ele exige o nosso culto. E Ele exige o nosso culto integral. Vocês conhecem a passagem, só quero chamar a atenção para um ponto aqui na passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mente e corpo entregues a Jesus. Se Deus é o Criador de todas as coisas, se o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, em conjunto, criou os céus e a terra, nos é exigido todo o nosso ser. Não há nenhuma dicotomia aqui. O que eu faço com o meu corpo não importa, o que importa é o que eu faço com a minha mente ou alguma coisa como minha alma. Muito pelo contrário, o cristianismo exige-nos de forma integral a mente e o corpo em contínua transformação à luz do Evangelho. Ok, creio, princípios, pressupostos, paradigmas, óculos novos para a gente interpretar a Bíblia. Do outro lado, o que a gente recebe, o que a gente começa a aprender na Bíblia quando a gente chega a ela crendo de fato em Deus, o Pai. Segundo artigo, e o artigo central do credo. Primeiro artigo, Deus o Criador. Segundo artigo, Deus Redentor. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Quais são os principais temas dessa sessão? Primeiro, Jesus Cristo, o nome completo de nosso único Salvador, ele é um enredo unificador de toda a Escritura. Ele é o tema de toda a Escritura. Como foi dito de manhã aqui, Cristo está presente em toda a Escritura. Já em Gênesis 3, nós temos ali o pequeno evangelho, proto-evangelho. O Salvador, o mediador já é prometido aos nossos primeiros pais, numa situação caótica de entrada do pecado na criação. Esse é o primeiro ensino que a gente pode deduzir
dessa seção do credo. Jesus, Cristo, é o tema que unifica toda a Sagrada Escritura. Ou, colocando de outra forma, a Sagrada Escritura pode ser dividida em promessa e cumprimento. E nós, hoje, nos regozijamos porque a gente pode ter a promessa diante de nós e, do outro lado, a gente pode ver o cumprimento fiel da promessa de o Deus que salva, Emanuel, entre nós. Um segundo ponto, e aqui muito importante para nós. A partir desse segundo artigo do credo, segunda seção do credo, nós aprendemos que Deus não se revela em nenhum outro lugar que não por meio de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que essa segunda seção do credo lembra? Que é o único meio que nós temos de conhecer Deus como Criador, Redentor e Restaurador ou Consolador é por meio de Jesus Cristo e na Palavra de Deus. Num nível mais teológico, a gente pode chamar Cristo de Palavra de Deus. Alguns teólogos têm usado essa expressão para caracterizar Cristo. Mas se você gastar algum tempo meditando nos usos do Novo Testamento da expressão Palavra de Deus, você vai notar que todas as vezes que essa expressão é empregada se refere à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, gente, é o berço que Deus nos deu para encontrar o neném Jesus ali repousando nela. A Sagrada Escritura é a carta de amor que Deus deu para nós, onde nós encontramos Jesus nela. O único meio de encontrar Deus não é na criação, ou como alguns chamam natureza, não é na história, não é por meio da filosofia, não é por meio de argumentos racionais deduzidos da própria criação, mas o único meio dado pelo próprio Deus para nós encontrarmos a Ele é Jesus dado na Sagrada Escritura. É isso que a gente pode deduzir da segunda seção do credo. Você quer encontrar Deus, você quer conhecer Deus, você tem que ir para a Sagrada Escritura. Não há outra forma de nós conhecermos e termos nosso amor ampliado, nossa fé acrescida por esse Deus, se não encontrando Jesus na Sagrada Escritura. Um outro ponto, a história de Jesus começa com 2 milagres, nascimento virginal e a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nascimento virginal é inegociável, e eu quero mostrar por que daqui a pouco. Ainda que a base bíblica seja bem pouca, Mateus 1, 23, Lucas 1, 26, 38, Gálatas 4, 4, o nascimento virginal, por assim dizer, é o vigia na porta. É a doutrina do nascimento virginal, isto é, que o menino Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, é que nos protege de heresias a respeito de Jesus Cristo, como a noção de que Jesus se tornou Deus, ou foi posteriormente adotado como filho de Deus, ou no batismo, ou na ressurreição. Esse ponto é absolutamente negociável pelos cristãos, e é um teste de fé também para a gente. Nós somos chamados a crer que Cristo Jesus nasceu da Virgem, gerado pelo Espírito Santo. Outro ponto, Cristo é apresentado aqui como nosso Senhor. Como nós lemos em Romanos capítulo 10, verso 9. Nós somos chamados a confessar Jesus como Senhor. Alguns eruditos, especialistas em credos e confissões, têm sugerido que essa é a confissão de fé primeira da igreja. Vocês talvez conheçam a história. Por que os nossos irmãos da Antiguidade Clássica eram martirizados pelo Império Romano? Porque o Império exigia que eles queimassem incenso a César como Senhor. E o cristão dizia, não, só Jesus é Senhor. Aqui nós temos talvez o núcleo do credo. O credo se origina exatamente dessa declaração. Cristo é o nosso Senhor. Cristo tem supremacia. Mais um ponto. A gente aprende no credo que o Filho de Deus uniu sua natureza divina à natureza humana na encarnação para salvar pecadores, os piores pecadores. Um texto escandaloso aqui para a gente. Atos 20, 28.
Atos 20, 28. Eu vou pular 2 Coríntios 5, 18 a 19. Você pode ver esse texto com mais calma depois. Olha o que Paulo diz para a igreja em Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus, o único Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito, Ele vem para nos salvar. E Deus, no Filho, morre pelos nossos pecados. Deus, no Filho, se entrega por pecadores. Compra pecadores com o seu próprio sangue. Aliás, o termo aqui em Atos é até mais forte. Deus, na pessoa do Filho, se entrega para comprar a sua própria igreja. Atanásio, o grande pai da igreja, que professou o dogma trinitário no meio de tantas perseguições, ele escreveu: Cristo se tornou aquilo que somos, para que pudesse fazer de nós aquilo que Ele é. Se Cristo não é Deus, toda a nossa esperança de salvação é baseada na ficção. Se Cristo não é Deus, o culto que a gente presta na igreja, a oração em nome de Jesus, tudo isso é uma paródia. Se Cristo não é Deus e homem, nós não temos esperança nenhuma de sermos ressuscitados dentre os mortos. Esse é outro ponto que vem dessa segunda sessão do credo. Mais um outro ponto. Eu li essa passagem ontem, Filipenses 2, 5 a 11. Cristo viveu, morreu, ressuscitou em nossa história. A sua humilhação e exaltação se encontra localizada em nossa história. Cristo é um personagem real, Ele viveu em nossa história. Esse é outro ponto que a gente é lembrado no credo quando nós confessamos que Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Por que Pilatos, um governador fraco, corrupto, um tolo que a gente conhece tão pouco sobre ele, parece que a mulher dele era muito mais inteligente e sensata do que ele, porque esse homem entra no credo para lembrar que nosso Salvador, nossa única esperança, nosso único conforto, Ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou em nossa história, nesse tempo do qual nós fazemos parte. Ainda pensando nesse artigo do credo, a ideia de sofreu sob Pôncio Pilatos lembra que toda a vida de Cristo é uma vida de sofrimento. Mesmo ministrando nos montes, mesmo curando, expulsando demônios, alimentando as multidões, a vida de Cristo é uma vida sob a sombra da cruz. O nosso Salvador, Ele não encarnou e não nasceu da Virgem num palácio, num tabernáculo, num templo. Antes, para usar uma expressão muito contemporânea nossa, Cristo nasceu numa favela, num lugar cheirando gado, cheirando esterco, colocado num lugar onde os animais bebiam e comiam. O Rei do Universo, aquele com o seu balbuciar, dominando toda a criação, ele nasceu na estrebaria entre os humildes. Toda a vida de Cristo é uma vida de dor, uma vida sobre a cruz. Mas o que significa para a gente? Isso lembra que não há um único sofrimento que nós passamos que não tenha sofrido por Cristo. Nós temos nele alguém que se identificou completamente com a raça humana, com o gênero humano. Mais outro ponto. Lembra que esse é o centro do credo, é o centro do credo, como alguém já disse. Tanto a cruz quanto a ressurreição são elementos centrais para a fé cristã, são elementos inegociáveis da fé cristã. Vamos dar uma olhada, Romanos capítulo 4, verso 25, e depois 1 Coríntios 15, 3 e 4. Romanos 4, verso 25. Final do verso 24, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 1 Coríntios 15 é um texto que a gente tem que sempre voltar. Versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Queria só chamar a atenção de vocês para essa expressão, vos entreguei o que também recebi. Ela é usada em 1 Coríntios 11 no contexto da ceia. Paulo, o grande apóstolo, não se vê como um apregoador de novidades aqui. Paulo, o grande apóstolo, se vê numa corrida de bastão. Ele recebeu a mensagem. A gente aprende em Gálatas que ele aprendeu essa mensagem da boca do próprio Cristo. Não foi carne e sangue que o revelou, mas foi o próprio Cristo que revelou essa mensagem para ele. E ele está entregando essa mensagem para os crentes em Corinto, sem mudar uma vírgula, um ponto. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou em nosso favor, isso segundo a Escritura. Esse é o exato centro do credo. Esse ponto é absolutamente negociável para uma pregação que quer ser cristã, para um ensino que quer ser cristão, para um aconselhamento que quer ser cristão, para um culto que quer ser cristão, para uma vida que quer ser caracterizada como cristã. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Último ponto, Jesus é o vitorioso. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós estamos do lado daquele que veio e venceu, e virá e vencerá. Nós adoramos o Cristo vitorioso, vitorioso sobre todos os nossos inimigos, pecado, a maldição da lei, o demônio, doença e morte, todos completamente derrotados. Eu não tenho tempo para ler a passagem bíblica, você pode ler depois com calma, Colossenses 2, 11 a 15. Marca isso com letras douradas na sua Bíblia. Pega uma caneta tinteiro e passa nesses textos. Quando sua consciência te acusar, volte a esse texto. Quando o demônio estiver próximo, volte a esse texto. Quando a iminência da morte estiver perto de você, volte a esse texto. O texto lembra que é na cruz que Cristo é vitorioso. Na fraqueza de Cristo, Ele é vitorioso. Na cruz, o escrito da dívida que havia contra nós foi pendurado no madeiro. E na cruz, o diabo é esmagado. Na cruz, o diabo é derrotado. A linguagem é toda militar. Não tenho tempo para desenvolver isso. Mas a ideia é que na cruz, na derrota de Deus, o diabo é derrotado. Na cruz, o diabo é despojado dos seus poderes, despojado da sua armadura, é exposto publicamente nu como inimigo já derrotado. Quais são aqueles pontos que a gente começa a descobrir na Bíblia quando a gente chega a ela crendo no Filho? Primeiro, a salvação se dá exclusivamente pela graça, e o nascimento virginal grava isso para a gente. O nosso Salvador entra no mundo sem cooperação humana. É uma imagem análoga à criação. Deus criou céus e terra sem nossa cooperação. O Salvador vem para inaugurar a nova criação sem nossa cooperação. A salvação é somente pela graça livre de Deus, sem concurso humano. O que Maria fez? Eis a tua serva, faze de mim o que tu quiseres. Essa é a nossa resposta quando a gente ouve o credo. Essa é a nossa resposta quando a gente ouve a pregação dentro da comunidade de fé. Salvação somente pela graça, do começo ao fim. Outro ponto, Cristo nosso Senhor. Quando a gente recebe isso como verdade e começa a ler a Bíblia, a gente começa a descobrir, a partir dessa crença básica, que toda a nossa vida pertence a Jesus Cristo. A gente é chamado a seguir a Jesus em amor, obediência, firmeza, serviço, cruz e humildade. Se nós cremos em Cristo de fato, nós o temos como nosso Senhor absoluto, completo, radical da nossa vida. A Fiel lançou um livro agora de John MacArthur chamado Escravos. Tradutor traidor. É muito curioso você ler Romanos 6 e notar a repetição da palavra servo ali. No original a palavra dada ali é escravo. Nós fomos unidos em Cristo no batismo. Nós fomos unidos em sua morte e ressurreição. Logo, toda a nossa vida só pertence a Jesus Cristo. Nós somos escravos dele agora. Há uma troca maravilhosa de senhores aqui. Antes, escravos do pecado. Agora, escravos de Cristo, nosso único Salvador, Deus de Deus, luz de luz, nosso único Senhor. Outro ponto. A morte de Jesus na cruz foi um evento único e perfeito, em favor e no lugar de pecadores. Vamos ler o texto bíblico aqui. Marcos 10, 45.
algumas imagens para reforçar esse ponto que a gente encontra na Bíblia. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 14, 24. Agora o contexto é a ceia do Senhor, a nova aliança e seu sangue. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Romanos 3, verso 25, passagem bíblica que Lutero dizia que era o evangelho em miniatura. Romanos 3, verso 25 agora. Na verdade, 24 é a primeira parte do 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A morte de Cristo é absolutamente central, a morte de Cristo em favor de pecadores, mas também em lugar de pecadores. E por último, Hebreus 9, verso 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O sacrifício de Jesus sendo um evento único, perfeito, em favor e no lugar de pecadores. Alguns outros pontos aí. A fé é o único meio pelo qual recebemos os benefícios que vêm da morte de Cristo. Lembra? Creio. Eu creio no Pai, no Filho e creio no Espírito Santo. É pela fé que nós recebemos esses benefícios que Cristo alcançou na cruz. Outro ponto, infelizmente não tem como ler as passagens bíblicas. Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 7, 25. Porque Cristo está sentado à destra do Pai, nós temos um fiel intercessor. Nós temos alguém, como diz Hebreus 7, que vive para interceder por aqueles que nele confiam. E por último, em Mateus 25, 31 a 46, a gente lembra que haverá um julgamento. Aquele que subiu aos céus e está à destra do Pai, virá outra vez em poder para julgar vivos e os mortos. E nós daremos conta de todos os nossos atos. Os nossos menores atos têm significado. A gente aprende isso em Mateus 25, 31 a 46. Eu preciso confessar que eu tenho uma relação de amor não resolvido com Karl Barth. Ele não pode ser considerado um cristão ou um teólogo cristão fiel em toda a linha. Ele tinha problemas sérios com a questão da inspiração da Escritura, com a doutrina da criação, com a doutrina da predestinação. Mas olha o que ele escreve nessa seção do Credo. A fé cristã se sustenta ou cai de uma vez por todas com o fato de que Deus, e somente Deus, é o seu objeto. Ela cai se alguém rejeita a doutrina bíblica de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, de fato, o Filho unigênito de Deus e, portanto, a completa revelação de Deus e que toda a reconciliação entre Deus e o homem está contida nele. Presta atenção. Se homem como Barth, com a teologia defeituosa, conseguiu ver isso, quanto mais nós. Essa aqui é aquela última linha que não pode ser atravessada de jeito nenhum. Essa aqui, esse ponto do credo é completamente inegociável. Se tudo mais é importante, esse é de fato o centro do credo. E nós não podemos tolerar alguém que mude uma linha dessa doutrina que nós temos herdado dos nossos pais. Última parte. Deus o restaurador. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Alguns irmãos estranharam a fraseologia aí,
mas eu estou seguindo aqui João Calvino. Tanto no catecismo dele, escrito mais ou menos 1536, como na edição francesa das Institutas, ele insiste que não é natural nós crermos na igreja, na remissão dos pecados, etc. Nós cremos no Espírito Santo. E no entendimento de Calvino, e ele está seguindo Agostinho e Ambrósio, ele entende que nós cremos no Espírito Santo, que opera tudo mais que vem abaixo. Voltando ao que nós lemos há pouco, nós cremos no Espírito Santo. E o que o Espírito Santo opera? A Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Tudo que vem abaixo é obra do bendito Espírito Santo. Quais são os ensinos principais dessa sessão? Primeiro, o Espírito Santo é digno de honra, louvor e oração junto com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é digno de glória junto com o Pai e o Filho. A plena igualdade entre as pessoas divinas. O Pai e o Filho e o Espírito compartilham a eternidade, compartilham o mesmo nome, compartilham atributos, compartilham louvor desde toda a eternidade. Outro ponto importante aqui. A igreja é sustentada pelo Espírito Santo. Na sequência desse credo, o que a gente lembra é que a Igreja Santa Católica, a comunhão visível dessa igreja é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que ter saudade do ajuntamento do povo de Deus. Não é natural um crente ser crente solitário. Se ele é cristão, ele é convocado pelo Espírito, atraído pelo Espírito para ser parte da igreja. E esta é mantida, sustentada pelo Santo Espírito. A palavra igreja é grafada com maiúscula. Essa igreja é uma comunhão visível. O credo não traz a ideia de uma igreja invisível, de uma igreja já triunfante. O credo lembra dessa igreja, de nós aqui, a única igreja, uma igreja, que é chamada à unidade, à santidade e à catolicidade ou universalidade. Quanto à unidade, eu queria recomendar que depois vocês meditassem no sermão do pastor Silas, pregado essa semana. Tiago ele escreveu num livro que a Fiel editou em homenagem ao pastor Ricardo, também um capítulo muito bom sobre unidade. Unidade baseada na fé. Nós precisamos nos alegrar como única igreja. Nós precisamos ter prazer em estar juntos como a única igreja. Uma denominação não é igreja, uma denominação é parte da igreja. E essa era a ideia dos puritanos quando criaram esse conceito. Essa igreja é chamada santidade. E essa igreja é chamada catolicidade. O que significa igreja católica? Igreja universal, igreja de ricos e pobres, homens e mulheres, anciãos e crianças, igreja de europeus, norte-americanos, latinos, africanos, asiáticos, igreja que se espalha em todo o canto da terra. Nós precisamos ter a alegria de confessar que somos parte do povo de Deus que se espalha em todo o canto da terra. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa a condição social da sua igreja. No domingo, no dia do Senhor, quando celebramos a sua ressurreição, quando você está na sua igreja, o Espírito Santo está ali. Cristo está presente ali, como está presente em seu corpo, em todo o canto da terra. E pelo poder do Espírito, a sua comunidade, não importa o tamanho dela, ela está unida com todo o povo de Deus no nosso país. Ela está unida com todo o povo de Deus na América. Ela está unida com todo o povo de Deus na África, na Europa e na Ásia. Domingo após domingo, como a única igreja, nós celebramos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. O pecador tem sua imagem renovada pelo Espírito Santo por meio do perdão dos pecados. Olha o que Lutero escreve. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Esse pai da igreja, ele aprendeu no credo que ao confessar o Espírito Santo, ele confessa que é o Espírito Santo que nos redime ou que nos perdoa de pecados. Isso não vem de nós, não é obra nossa. Olha a ênfase. A salvação vem pelo Senhor, exclusivamente pelo Senhor. O perdão dos pecados vem pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, Pai, Filho e Espírito, de forma exclusiva. Não há concurso humano, não há obra humana envolvida nesse ponto. O credo lembra que não há uma segunda chance para a gente. Não há uma segunda porta, tipo reencarnação.
Nós só temos essa vida para viver. E o que fazemos nessa vida vai ecoar por toda a eternidade. Se nós cremos em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, nós vamos usufruir a vida eterna. Se nós permanecemos em incredulidade ou desobediência, nós estaremos separados de Deus, ou melhor, debaixo da ira santa de Deus por toda a eternidade. E por fim, a esperança cristã está direcionada para a ressurreição dos mortos e a vida eterna com Deus, como diz o Catecismo de Heidelberg, que é a salvação perfeita quando nós louvaremos a Deus eternamente. Alguns pontos, eu vou precisar só ler isso aqui para encerrar. O que a gente aprende na Bíblia quando chega a Bíblia crendo no Espírito Santo de fato? O Espírito Santo é central na vida cristã. Calvino diz: é o Espírito que inflama nossos corações com o fogo do amor ardente com Deus e para com o próximo. Quando nós chegamos à Bíblia crendo no Espírito, a gente lembra que toda a vida cristã tem que ser uma vida de dependência do Espírito. Como Irineu de Leão diz, o Espírito Santo é a escada que nos leva para o próprio Deus. Como o Catecismo de Heidelberg ensina, a gente aprende na Bíblia que uma igreja verdadeira não tem barreiras nacionais, étnicas, de classe, e essa igreja persevera na santidade e na unidade verdadeira da fé. Outro ponto. Aqui talvez choque um pouco vocês, mas quando a gente medita no credo, a gente é lembrado que nós somos chamados a viver em comunidade e chamados a valorizar a ação de Deus nessa comunidade. Calvino diz no catecismo dele: fora da igreja e da comunhão dos santos não há salvação. Vou deixar esse ponto aí para vocês matutarem e pensarem um pouquinho e ver se tem base bíblica mesmo. E se tiver, a gente é chamado a agir à luz disso. Outro ponto. A gente aprende que a vida cristã é a vida da experiência do perdão dos pecados. Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim, nunca mais serei condenado por Deus. Na segunda vinda, nós teremos... Se cremos em Deus, nós ganharemos corpos ressuscitados. Outro ponto, a história é linear. A nossa história não é um mero ciclo de repetição de fatos sórdidos. Antes, nós crentes, cremos e confiamos que a história caminha para um fim, o triunfo visível e a glória de Deus presente na nova criação. E por último, nós, à luz do credo, podemos confiar no triunfo de Deus sobre o mal. Nossa certeza, a certeza escatológica de que o mal será derrotado cabalmente, de uma única vez, na vinda de Cristo, no último dia. E a gente vive pela fé, confiando nesse ponto. Algumas questões para encerrar. Eu vou pular algumas questões aqui. Como a gente pode usar o credo hoje? Como a gente pode usar esse antigo documento em nossa prática pastoral, nossa relação com nossos filhos, dentro de nossas casas? Alguns pontos aí. Primeiro, você pode usar esse documento como um esboço para ensinar aquilo que é mais básico e mais caro da fé cristã na sua casa e na sua comunidade. Se você vive num ambiente muito católico, que talvez veja o credo com alguma suspeita, o que eu lamento, o que você faz? Para remover a ofensa, use-o como um esboço. No credo, você tem tudo que é mais importante para ensinar para aqueles que estão abraçando a fé. No credo, você tem tudo que é mais importante para fixar, mesmo aqueles que já são maduros do cristianismo, para fazê-los relembrar aquilo que é mais caro e mais central à fé cristã. Então, use o credo como um esqueleto e preencha-o com carne na medida que você volta a ele ano após ano. Use o credo como uma confirmação no batismo. Eu tenho uma dificuldade com muito dessas perguntas que são feitas para examinar candidatos ao batismo, ou mesmo confirmando-os na fé em igrejas presbiterianas, ou episcopais, ou luteranas, e que muitas dessas perguntas são mera moralidade. Prepare pessoas para o batismo, ou leve pessoas a confirmarem a sua fé batismal por meio do credo. Se essa pessoa não consegue elaborar o credo, não tem problema, que pelo menos ela responda sim. Você crê em Deus o Pai?
Sim. Você crê no Filho? Sim. Você crê no Espírito? Sim. Então você agora é recebido como filho, uma filha da aliança. Então agora você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inculque esses ensinos daqueles que estão entrando na sua igreja. A sua classe de catecúmenos é o lugar onde você protege a sua comunidade. Gaste tempo preparando pessoas para ensinar na classe de catecúmenos, ensinar doutrinas centrais da fé cristã. Um ponto, mesmo que a pessoa que venha de outra igreja seja pastor, presbítero, diácono, não importa, ele tem que voltar a ser filho da classe de catecismo. Ele talvez fique magoado, um pouco ofendido, um pouco desconfiado, não tem problema. Essa classe é literalmente o que vai proteger a sua igreja e vai manter a sua igreja saudável. Outro ponto, o credo, ele ajuda a gente a refutar e abandonar heresias. O credo simplesmente joga fora o docetismo, gnosticismo, o arianismo, inclusive o pelagianismo, que supõe que a gente é salvo pelo nosso esforço. O credo não deve ser pregado no púlpito. De outro lado, o credo pode ser as boias de sinalização da sua pregação e do seu ensino. O credo você usa no seu gabinete para aferir se o que você vai levar para a sua comunidade é cristão e é bíblico no sentido mais profundo. Por final, o credo é a nossa resposta à palavra pregada, a palavra do Deus vivo pregada em nossa igreja. Eu gosto quando eu recito o credo ao final do culto. Nós louvamos a Deus com nossos cânticos. Nós levantamos orações a Deus. Deus fala de forma poderosa na pregação. E agora nós respondemos em fé. À luz do que Deus falou na sua palavra, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Qual a nossa resposta ao ensino do credo? Essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. Estamos alegres de confessá-la em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o povo de Deus responde, amém. Uma última frase para a gente meditar. Dietrich Bonhoeffer proferiu essa frase em 1933. Hitler acabou de tomar o poder na Alemanha. A igreja alemã esfacelada. Esse homem se levanta em Berlim, na igreja de Trindade, e ele termina seu sermão dessa forma. A igreja não nos será tomada. Seu nome é decisão, seu nome é discernimento dos espíritos. Venha, você que foi abandonado, você que perdeu a igreja, retornemos às Sagradas Escrituras, busquemos juntos a igreja, pois aqueles momentos, quando a compreensão humana se desintegra, podem ser muito bem uma grande oportunidade de edificação. Igreja, permaneça igreja, confesse, confesse, confesse. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito, adoramos o Teu nome, rendemos glória ao Teu nome. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu vem a nós na Tua palavra. Deus, a palavra que temos diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Deus, ajuda-nos a escutar a Tua palavra. Deus, ajuda-nos a responder a Tua palavra com fé. Uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé radicalmente bíblica, fundada na Tua palavra mesmo. Ó Deus, nesse tempo, num tempo de crise e oportunidade, dá-nos coragem, Senhor. Dá Teu Espírito para que com coragem nós confessemos o Teu nome. Senhor, expulsa de nosso meio covardia. Ó Deus, expulsa de nosso meio timidez. Expulsa de nosso meio a falta de integridade intelectual, a falta de disciplina intelectual para estudar a Tua palavra. Senhor, levanta-nos para essa geração em confusão a confessarmos a Tua palavra audivelmente, de forma pública e como Teu povo, como Tua igreja, o corpo de Cristo, o Cristo total, porque em nome dEle que oramos. Amém.